Falando em perda ou ganho de energia vital, a gente vai focar nos alimentos de uma maneira diferente. Então a gente não vai ficar falando em calorias, proteína, gordura, nada disso. Nós vamos falar da quantidade de energia vital que cada alimento vai fornecer para você, né? Então, são classificados em três grandes grupos: os alimentos biogênicos e os bioativos. O que significa biogênico? Aquele que gera vida, ou seja, tem um máximo de energia vital. São o quê? As sementes germinadas, os brotos, né? E os ativos, que ativam a vida, realmente mudam a sua história. As hortaliças e as frutas orgânicas cruas. Mas não assuste quando eu falo orgânico. É melhor comer alimentos crus, hortaliças e frutas da agricultura convencional do que não comer. Então a gente vai numa escala de refinando os sabores lentamente, não precisa se apavorar. Ah, não, que é muito caro, não. Então as hortaliças e as frutas, quaisquer que sejam elas, é melhor comer do que não comer. Por que a semente germinal? Quando a semente está no estado latente, amiga, em contato com a água, a força da vida, a energia da vida, da criação cósmica, vai ser ativada. E aquele amido vira aminoácido essencial. Esse aminoácido é o precursor do quê? Das proteínas, né? Ou seja, você vai ter capacidade de fabricar suas próprias proteínas. O que vai ajudar? Que a proteína que você ingere pronta atrapalha. A saúde está em fabricar as próprias proteínas. Então, essa parte de sementes germinadas e brotos é muito interessante para revitalizar o organismo. Depois estão os alimentos que são os bioestáticos. Como o próprio nome diz, mantém a vida, mas a regeneração é muito baixa. É para empurrar a vida com a barriga. E o que é isso? São os alimentos cozidos de uma maneira geral, né? Então, as carnes, os defuntos, né? Defunto morreu, como morreu, e é uma coisa em decomposição. Só não está cheirando mal porque está resfriado, congelado, cozido, né? Mas, de uma maneira geral, os defuntos não têm energia vital que tem as hortaliças e as frutas cruas. Então, já essa redução de energia vital já faz com que seja acoplada ao seu sistema uma baixa energia, apenas para manter o sistema. Aqui a gente já pode incluir também os agrotóxicos e os excessos, né? Que também vão atrapalhar e vão manter a vida, mas não vai regenerar constantemente. Com isso você vai ter o quê? Um envelhecimento precoce das células, porque a quantidade de células que envelhece é mais rápida do que a quantidade de células regenerando ou nascendo, né? E tem os biocídicos, que são os alimentos que vão roubar energia de você, vão roubar vida, né? O que é roubar vida? Para serem metabolizados, você gasta energia para conseguir se livrar do abacaxi que você engoliu. Coitado do abacaxi não dá nada, mas quais são esses alimentos biocídicos que roubam vida, que tiram vida? São os refinados, os industrializados, os alimentos que têm conservantes, né? Então, o açúcar branco, a farinha branca são os campeões. Mas aí vai entrar o quê? Os alimentos com aditivos químicos, os conservantes. É só isso? Não. Os transgênicos também. Por que os transgênicos? Por mais que eles tentem mostrar os benefícios dos transgênicos, os transgênicos afetam a nossa flora intestinal. Por quê? Porque eles acabam produzindo uma substância que chama glicofosfato. E isso altera a nossa flora intestinal. Então, o transgênico vai afetar a sua flora intestinal. E essa mudança de elementos na sua flora intestinal, essas bactérias que são benéficas, elas começam a ter problemas para trabalhar para você. Elas já não conseguem
produzir ou separar nutrientes como poderiam, porque o glicofosfato altera o meio ambiente intestinal. E isso é muito grave, porque o número crescente de alergias, o número crescente de alergia a trigo, alergia à lactose, né? Nós temos que ver que a soja transgênica, o milho transgênico, que você não encontra mais milho não transgênico, né, no supermercado, isso é um problema sério, porque todos acabamos sendo afetados direto ou indiretamente nisso. E aí começam as alergias. Por quê? Por conta dessas alterações a nível intestinal. E o trigo de hoje, nós sabemos que é um trigo que tem muito mais cromossomos que antes. Não é o mesmo trigo de 50 anos atrás. Então, foi manipulado geneticamente pela própria conveniência e ambição do homem para ele amadurecer mais rápido, para ele crescer menos e ficar mais gordinho, né? Mais produtivo. Então, todas essas alterações genéticas que foram provocadas para um melhor consumo do trigo foram dando alterações que acabam provocando alergias no homem, né? E a lactose, além do que a vaca come, a quantidade de aditivos químicos e tudo que é pasteurizado, né, acaba alterando o produto final. Então, hoje em dia, o leite fermentado é ótimo, mas o leite que você compra no supermercado não serve para nós, tá? A medicina chinesa é muito clara em dizer que o leite obstrui os canais de energia. Aquela sensação de estar com a cabeça no nevoeiro, de ter falta de clareza mental, isso também um pouco ajuda os laticínios e os doces. Então esses alimentos que são considerados biocídicos, que roubam energia, são um problema. Se você não conseguir eliminar totalmente, que 99% de nós, né, não conseguimos, vamos empurrar para fim de semana para matar a saudade. Por quê? Porque os embutidos são cancerígenos, né? São alimentos industrializados com alto nível de toxinas, né? Bom, então, como é que a gente adquire a energia vital? Nós vimos então, com a classificação dos alimentos, como a gente ganha e a gente perde energia dependendo das nossas escolhas, né? Mas a medicina tradicional chinesa, ela é muito interessante. Ela fala assim que a gente nasce com um kit vida de papai e mamãe. Esse kit vida é a energia ancestral dos nossos antepassados. É o que a gente traz com o código genético que vai dar um predestino. Você tem a chance de viver no máximo 80 anos. Dependendo do que você come, você vai viver 60 ou 80, né? Seria mais ou menos isso. Então, essa reserva ancestral que você traz no seu código genético e que está alojado no rim, ela vai ditar a sua longevidade e a sua reserva, né? Mas nós não temos como melhorar isso. Nós temos como não malgastar. E aí, como é que a gente não vai malgastar? Fazendo escolhas melhores, respirando melhor e comendo melhor. Bom, e aí o alimento a energia vital adquirida, como vai ser processada? Vai ser processada através do ar que você respira, porque os indianos falam que o ar tem prana, tem a força vital da vida, ela está contida na natureza. Então você inspira, e quando você inspira profundamente, fazendo respirações abdominais, você está acoplando vida ao seu sistema, né? A energia vital você capta através da respiração. E a energia vital captada através do alimento, né? Juntos os dois vão formar a energia vital adquirida, que vão traçar o seu destino. Então o seu destino, a sua qualidade de vida, está diretamente ligada com as suas escolhas, né? Mas a medicina indiana fala sobre a influência dos alimentos, da comida,
no tipo de pensamento, sentimento e atitude da pessoa. Então você imagina, é uma medicina de milhares de anos e eles já percebiam naquela época que dependendo do que a pessoa acostumasse comer, ela ia ter um tipo de caráter, uma tendência da maneira de interagir. Bom, isso também é muito interessante. Então essas três qualidades de comida, né, vão delinear uns três tipos principais de situação, digamos. Uma situação que leva você à harmonia, que em sânscrito chama sattvas, quer dizer, harmonia, equilíbrio. Uma situação que leva você ao movimento, que tanto pode ser um movimento saudável, porque a vida é movimento, mas como pode ser uma agitação mental, onde você sai da sua harmonia para ficar totalmente, não consegue ficar quieta, não consegue ficar com a mente quieta, né? E chamaria rajas em sânscrito. E o tamas, que é o nome em sânscrito que eles falam da tendência à inércia, a tendência a não fazer nada. Então vamos ver a qualidade de cada um. Os sattvas, então, que leva a harmonia, os alimentos que levam a harmonia, o que significa harmonia? Significa as virtudes que naturalmente nascem do coração normal. Então bondade, cortesia, gentileza, vontade de compartilhar, generosidade, né? Perseverança, tolerância, né? Retidão, beleza de pensamentos, de sentimentos e de atitudes. Então, existem alimentos que nos levam a esse tipo de atitude mental. Ora, que alimentos são esses? Justamente os alimentos que a natureza, a grande mãe natureza, nos fornece de mão beijada, que são as frutas e as hortaliças cruas, do jeitinho que Deus fez para a gente comer. Isso tem um potencial de energia que vai nos levar ao equilíbrio, de uma maneira natural, não fabricada. Bom, quando você ingere muita comida do estilo rajas, que leva ao movimento, você vai ter alteração do quê? Dos seus sentimentos. Agressividade, raiva, ciúme, teimosia, intolerância, tendência à trapaça, avareza, né? Ou seja, você já não está muito legal. Não é uma pessoa tão simpática, digamos assim. Tem uns lances que desfavorecem a qualidade do caráter, né? E é a pessoa que come mais comida cozida, né? Isso assim, classificação do Ayurveda, não é minha ideia não. Então eles falam que a pessoa que come muita carne, que come muitos alimentos cozidos, que não come nada cru, alimentos que tenham aditivos químicos e agrotóxicos, tem um paralelo com tamas, com os alimentos que levam à inércia. Isso vai depender do biotipo da pessoa e da tendência natural da pessoa. Mas basicamente, excesso de tempero, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de pimenta, né? Excesso de comida até. Você pode até comer fruta, mas se você comer um excesso de fruta de uma vez, você também não vai ficar muito bem. E o tamas? O tamas que leva à inércia. O que significa? Sabe aquela vista grossa, indolência, preguiça, né? Apego, possessividade, crueldade, submissão, depressão e umas atitudes passivas perante a vida são fornecidas por uma alimentação que é muito parecida com a rajas, né? Alimentação cozida, mas assim, aí já entra muito mais comida industrializada, né? Muito mais alimentos defumados, enlatados, né? Muitos estimulantes como álcool, café e chá preto, né?
E é lógico, os agrotóxicos e aditivos químicos num paralelo com a agitação mental. Mas a grande diferença e muito interessante do Tamas é quando a pessoa come um tipo de alimentação específica em mais quantidade. Sabem do que? Aquele alimento que você cozinha, mas você só come depois que esfriou. Então, o alimento requentado já é fria. Então, alguns alimentos que você comeu, você fez o cereal e você imediatamente coloca na mesa e come, ele é sattva, ele leva você ao equilíbrio e à harmonia. Mas se você pegou um cereal que você cozinhou, congelou ou resfriou, comeu 2 dias depois, esquentou, ainda mais no micro-ondas, logicamente ele alterou totalmente o nível energético e a tendência é de depressão. Mas o alimento que você cozinha e come frio é o pão. Então, pão, bolo, bolacha, tudo que é farinha, tortas, né? Ah, eu comer uma torta salgada, não, mas é tudo orgânico, então não interessa. Se você comer muita farinha, né? Você vai ter uma tendência à depressão. Tanto é verdade que quando a gente chega com uma pessoa que vem no consultório com depressão, o que ela come? É muito clássico. Ela pula a refeição, só toma café com leite com bolacha, pão, 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 pão. Tem preguiça de cozinhar, preguiça de comer, e acaba comendo só muitas coisas prontas, refinadas, industrializadas, muita bolacha, né? Por vocês terem uma ideia, uma bolacha recheada tem 15 aditivos químicos. Então isso acaba que a energia da pessoa fica lá no chão, né? Ela fica realmente com essa tendência à inércia, à depressão. Então isso é muito comum, né? O peixe também, né? Os produtos de origem animal que não nascem em árvore também estão classificados nos alimentos que dão tendência ao movimento. E a agitação mental vai depender da quantidade que você come. Se você é uma pessoa que come produtos de origem animal 3 vezes por dia, vai ser dificílimo você ser uma pessoa equilibrada, em harmonia, zen. Não vai dar. Você vai ser sempre uma pessoa com mais agitação, né? Então, o perfil de pensamentos, sentimentos e atitudes de quem come produtos de origem animal 3 vezes por dia, ele já vai ser bem diferente de um vegetariano, por exemplo, que come mais alimentos crus, por exemplo. Então, essa é a grande diferença. Como é que a gente vai fazer, então, para conseguir mudar essas tendências, tirar nosso apego aos nossos hábitos? E esse médico coreano, Jung Seok-yoon, ele fala assim, olha, se você tem um hábito, ele está prejudicando a sua saúde, é melhor você trocar. É que nem roupa. Se você está vestindo uma roupa ridícula, é melhor você trocar de roupa, porque trocar de corpo não vai dar, né? Então, essa mudança tem que ser vista a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, né? Então, novos hábitos alimentares requerem novos sabores. E novos sabores significa resgatar o sabor à semelhança da natureza. Para quê? Para a gente ter alegria e curtir o que está comendo, né? Então, resgatar a verdadeira natureza do homem. O jejum matinal vai ajudar, o jejum matinal de proteína e carboidrato de manhã vai favorecer demais esse esquema. E a dieta desintoxicante que nós vamos mostrar para vocês. Mas qual é o pulo do gato? Para mudar os hábitos alimentares, para a gente tirar a ansiedade, tirar o apego, conseguir ter vontade de olhar para uma fruta e dizer, nossa, acho que eu não vou comer esse pão com requeijão, estou com vontade de comer maçã. Para nascer do coração, realmente vai ter que ter uma coisa diferente, que é o suco de legumes crus em jejum matinal. Esse suco de legumes é diferente do suco que leva água. Não adianta você chegar e dizer, eu já tomo suco. Ah, porque eu ponho abacaxi, ponho gengibre, ponho couve. Tá.
O suco é bom, o suco é verde, mas ele não tem os sais minerais, as vitaminas, as enzimas e as bactérias benéficas da água que está dentro do legume. E isso o doutor Roberto Peribanes Gonzalez consegue mostrar com muita clareza no seu livro, fazendo propaganda do livro. Então, essa água orgânica que está dentro dos legumes suculentos é o grande lance para começar a mudar a energia do nosso corpo. Como é que a gente vai fazer esse suco? Primeiro, você vai, lógico que de preferência orgânica, mas se você não tem condições de comprar orgânico, não se preocupe. Faça com o que tem, mas faça. Se você tem centrífuga, ótimo, dá menos trabalho. Se você tem liquidificador, tem que ser um liquidificador potente. Menos de 500 watts, ele vai pifar. Não tem como. Tá? Então, se for, você tem que olhar na base do liquidificador, se é 350 watts, 400, não serve, porque vai quebrar na primeira. Né? Então, precisa 500, 800 watts, é um bom liquidificador. Você vai lavar os legumes, de preferência escovar com sabão de coco, bastante água corrente. E como nós não vamos colocar, em princípio, folhas, não precisa deixar de molho com umas gotas de água sanitária ou vinagre, nem colocar a não ser que você queira pôr de molho com iodo uma hora para tirar agrotóxico. Mas se você comprar orgânico, é só escovar com sabão de coco e água corrente. Vai picar com a casca, né? Vai deixar o suco doce e gostoso, colocando sempre uma cenoura e uma maçã. E vai alternar os legumes para não enjoar, né? Então um dia você coloca chuchu, cenoura e maçã, outro dia abobrinha, cenoura e maçã, outro dia pepino, cenoura e maçã. Você pode colocar erva doce, sabe aquela de cabeça grandona? Você pode colocar talo de brócolis, pode colocar salsão, né? Legumes que dão água. E deixar essa base. Então, em princípio seria só 3. Por que só 3? Para simplificar, para você não ter desculpa que não tem dinheiro nem tempo de escolher tanta coisa no supermercado. Mas, você pode acrescentar mais coisas? Pode. Você pode colocar até 10 itens, ficar. Mas o básico do básico, o mais simples, é você pegar a cenoura, a maçã e um legume. No começo, gente, não muda a maçã por laranja, nem por abacaxi, muito menos frutas doces como mamão, tá? Padroniza para você observar o resultado no seu corpo, nas suas atitudes. Se a gente começa a variar demais, não sabe o que deu certo. Então, no começo é bom você manter desse tipo. Você vai socar com uma colher de pau no liquidificador, né, até virar um creme. Virou um creme, você vai jogar num saco de filó de nylon, desses que usa para lavar roupa delicada na máquina. Claro, se você tiver uma costureira, conseguir fazer um saco que nem o coador de café, mas tem que ser de nylon, porque de algodão mofa, né? Seria ótimo. Como hoje em dia não existe mais costureira em cada esquina como antigamente, você é melhor comprar no supermercado esse saco que usa para lavar tênis na máquina, para lavar calcinha, lavar roupa delicada. Você vai coar, espremer bem, né? E pode colocar limão. Muitas pessoas, mas eu tenho gastrite, não posso usar limão. Gente, o limão é considerado uma fruta doce. O que é ácido é o vinagre, mas o limão é considerado fruta doce e não interfere se você tem gastrite. Mas se você não quiser pôr o limão, tudo bem. Só que tem tantos vídeos falando dos benefícios de limão, que seria ótimo você juntar o benefício do limão com o suco de legumes. Ó, não é? Bom, então, em jejum matinal você fez pelo menos 300 ml desse suco. Nós precisamos beber mais água. Nosso corpo é 70% água. Existe uma diferença entre a água estruturada e a água mineral ou água filtrada. A água estruturada é essa que tem sais minerais, vitaminas, enzimas e bactérias benéficas. E a água mineral é diferente. Por quê? Porque a tensão superficial da água é diferente,
a maneira dela entrar na célula é diferente. Se você tomar o suco de legumes, a água entra na célula sem gasto de energia. E se você beber água natural, você gasta energia para conseguir acoplar a água para dentro da célula. Mas de qualquer jeito, o ideal, que ajuda a limpar o intestino, é você tomar 2 copos de água morna em jejum. Parece nojento, né? Água morna, mas não é não. O que acontece? Quando você toma água morna, ou no máximo natural, ocorre uma vasodilatação, ocorre um relaxamento da musculatura lisa do intestinal. E você está favorecendo a limpeza mesmo. E depois desses 2 copos de água, o terceiro desse suco de legumes. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu tomo 1 litro de água de manhã. Água demais também não é bom. Quem toma mais do que 3, 4 litros de água por dia, tem uma diminuição de cabelo. Vamos maneirar. Existe uma regra que você acha na internet de a quantidade de água que você precisa por quilo de peso. Se não me engano, são 35 ml por quilo de peso. O que importa é a água orgânica. Não adianta você tomar água demais porque você está lavando o seu corpo, lavando o rim e você não está com aquisição de minerais. Quando você tem entender, e outra, eu estou falando mais para pessoas que já têm doenças crônicas, né? Quando você tem problemas de alteração do hábito intestinal, principalmente prisão de ventre, a água morna aos goles durante o dia é um santo remédio. Então a medicina Ayurveda recomenda, se você tem tendência à prisão de ventre, você toma água morna aos goles. Ou seja, virar o copo não é tão interessante, porque a água vai rápido para o xixi, né? O que interessa é você beber da garrafinha aos goles durante o dia, você vai hidratando lentamente o sistema e a distribuição dos líquidos orgânicos é feita de uma maneira mais equilibrada. A Conceição Trucão, que é uma pessoa que já fez aquele livro Dieta Desintoxicante, também muito interessante, ela pegou informações de muitos livros que eu já li e juntou nesse livro dela e realmente vale a pena porque é um resumo de muitos livros, é muito bem organizado e ela fala uma coisa interessante. Quanto mais intoxicado você estiver, mais fome você vai ter de manhã. Você não vai dar conta de ficar só no suco e ir direto para o almoço sem comer nada. Então, como que a gente vai fazer para que você suporte esse jejum matinal? Você vai comer fruta de 2 em 2 horas. Então, o suco é rápido, a digestão. Então, meia hora, 20 minutos depois de tomar suco, você pode comer 2 frutas de 2 em 2 horas até o almoço. Ok? Para você não ter fome e chutar o balde. Tá? De preferência, não misturar fruta doce com fruta ácida. Eu recomendo, principalmente para os diabéticos, que não é para ficar comendo banana, né? Eu vejo muito diabético com a glicemia de 300 e 400 porque come de 1 a 4 bananas por dia. Então, pelo amor de Deus, gente. A banana, a melancia, a uva, as frutas o caqui, frutas muito doces, não é porque você está fazendo a desintoxicação que você vai poder comer essas frutas. Se você é diabético, você tem que comer 2 peras, laranja com bagaço, né? Kiwi, morango, frutas vermelhas que não tem tanto açúcar, né? Então você vai escolher as frutas menos doces, né? Uma nectarina, né? De 2 em 2 horas. Se chegar no almoço, beleza, nota 10. Vamos passar para o segundo passo, que é a dieta, a combinação dos alimentos entre si na mesma refeição. Por quê? Ora, se a porta da energia vital adquirida está capenga, porque você tem uma doença crônica, ou seja, a energia do estômago não está boa. Isso assim, você acha que está, mas não está, porque toda doença crônica significa que seu estômago não está captando a energia vital necessária para te manter saudável.
Então, o que nós temos que fazer? É que nem parar de respirar. Se quebrar a costela, parar de respirar, engessar, não vai poder, você vai ter que continuar respirando. O estômago é a mesma coisa, não vai dar para fazer o jejum e deixar você sem comer. O estômago precisa continuar trabalhando. Mas a gente pode ajudar, né, dar uma forcinha para o seu estômago, fazendo com que ele fabrique somente um tipo de enzima em cada processo digestivo. Ou seja, eu vou otimizar a sua digestão, simplificando a vida do coitado, né? Como? Não misturando proteína animal com carboidrato. O que é proteína animal? Ovo, queijo, carne de vaca, carne de frango, carne de porco, peixe, iogurte, sendo que o leite nem pensar, já foi embora, né? Então essa proteína animal, na desintoxicação orgânica, não é para ficar misturando com o quê? Com carboidrato. Pão integral, tapioca, raízes, abóbora, batata doce, inhame, mandioca, grãos, arroz, feijão, milho, lentilha, macarrão, cereais tipo flocos de aveia, né? Então, quando você mistura proteína animal com carboidrato na mesma refeição, há um trabalho digestivo maior. Então, a gente tem que simplificar isso, né? Como? O dia que você come proteína animal, você come proteína animal, verduras e legumes, crus ou cozidos. A refeição que você come carboidrato, você vai comer carboidrato, verduras ou legumes, crus ou cozidos. Tem limite de quantidade? Não. Então você não vai morrer de fome. Vai morrer de saudade. Mas aí, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Você vai fazer isso só de segunda a sexta. Sábado e domingo, você vai comer aquilo que você tem vontade de comer, aquilo que você tem saudade, que você tem apego. Mas você criou uma disciplina. Da mesma maneira como a gente trabalha e estuda durante a semana, a gente pode ter a disciplina de escolher os alimentos que vão tornar a sua vida mais leve, ajudar o sistema a despoluir, se desintoxicar. E no fim de semana, a gente tem vida social, a gente não dá conta de ficar muito radical e também ser um péssimo convidado. Você vai na casa de alguém, ah não, estou de dieta, não como isso, não como aquilo. Não, porque você tem ainda por cima fazer feliz o outro. E fazer feliz o outro para receber sentimento de gratidão do outro, significa que às vezes você vai ter que ter uma flexibilidade na sua dieta, né? Então, é melhor você mudar devagar, fazer uma reeducação alimentar e se adaptando lentamente, deixando os outros felizes e deixando você mesma feliz, do que radicalizar que você vai chutar o balde rapidinho. Outra coisa que é importante é você não ficar bebendo líquido no almoço. Eu reparei que as pessoas que bebem muito líquido no almoço são as pessoas que fazem uma mistureba total e que comem muita carne. Por quê? Existe uma sequência do alimento mais molhado para o mais seco. Suponhamos que você não vai conseguir deixar de misturar carboidrato com proteína animal. Então você tem que comer muita salada para forrar o estômago de água orgânica para receber essa comida. Comer primeiro o arroz e depois a carne. Então você vai fazendo a digestão por camadas. Então a misturinha é péssima para desintoxicar. Mas se você comer primeiro o arroz, depois o feijão, por último a carne, você comeu do mais úmido, que é a salada, para o mais seco, que é a carne. Menos mal. Isso não quer dizer que você possa fazer isso todo dia, porque senão a sua desintoxicação vai ser praticamente inexistente. Quando você come bastante salada e a combinação alimentar correta, você vai ver que você não sente sede enquanto você está almoçando. Mas, se você fizer muita mistura, comer aquela lasanha com carne moída, queijo, presunto, e isso antes de você comer uma maionese, de salpicão, muita mistura, o que acontece? Haja coca, né? Haja líquido para conseguir empurrar isso para baixo. Vamos ver como ficou o nosso dia? Então, de manhã nós vamos fazer o suco
e durante a manhã comendo fruta, né? Como eu falei, de 2 em 2 horas. No almoço, você tem que comer uma salada crua, que tenha 4 a 5 cores, que seja metade do seu almoço. Pode pôr azeite, pode pôr limão, né? Mas evite, lógico, pôr um molho cremoso, industrializado, pelo amor de Deus, né? Então, aí vai, tudo quanto é tipo de folha, vai depender da afinidade de cada um. À medida que você for avançando nesse terreno, você vai ver que até pode pôr a florzinha do brócolis crua na salada, pode pôr bastante salsinha, como se fosse como no tabule verdadeiro, né? Enfim, você vai poder fazer uma salada bem gostosa. Como é que nós vamos fazer então com a carne de frango e de vaca? Porque cada vez que eu falo carne, o povo acha que frango não é carne. Frango é carne, é bicho. Então, nós vamos deixar os bichos, carne de frango, de vaca, para fim de semana, ok? Durante a semana só houve peixe. Para quê? Para otimizar a eliminação de toxinas por causa da estase do líquido linfático. Lembra que eu falei para vocês que quando o fígado começa a ficar encharcado de química, o sistema linfático começa a ficar sobrecarregado de moléculas, de macromoléculas, e há uma lentidão no fluxo. Então, quando você diminui a proteína animal e come menos proteína animal, você vai começar a ajudar a desinchar, né? Vai tirar esse edema inicial da intoxicação, que é imperceptível de uma maneira geral, mas ele existe. Então você, durante a semana, 2 vezes na semana, estourando, você vai poder comer peixe ou ovo, ou peixe e ovo. Então você vai comer 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, você vai comer grãos e verduras ou legumes. Então, o dia que você vai comer arroz, feijão, arroz e lentilha, o grão de bico, o milho, os grãos em geral você vai poder misturar na mesma refeição com legumes, quiabo, jiló, vagem, chuchu, abobrinha, chicória, o que for, ok? No dia das raízes, existem muitos países frios que fazem isso, né? A gente costuma fazer risoto, mas existe a mistura onde você faz uma mistura de raízes. Você pica abóbora, você pica batata doce, batata, mandioquinha, você pica em cubinhos, por exemplo, e vai refogar, fazer como se fosse um kebab, junto com os legumes. Então, 3 tipos de legumes, suponhamos quiabo, jiló e vagem. Você pode refogar com essas raízes, né, e temperar de diversas maneiras. Você pode pôr um tempero indiano, pode pôr um shoyu, pode pôr um tempero mediterrâneo, né? Somente com azeite, alho, cebola e salsinha. Você pode pôr com coentro, com cominho, se você for nordestino. Ou seja, existem muitos, a variação de temperos é que vai fazer o seu dia a dia ficar mais alegre, né? Mas basicamente o dia das raízes, pelo menos uma vez por semana, somente raízes e legumes, depois da salada. O macarrão, apesar de ser industrializado, não necessariamente precisa ser integral, desde que você coma, mesmo sendo diabético, você pode comer o macarrão com legumes, né? Então, como se fosse um yakisoba com legumes refogados, ou com um brócolis, por exemplo, ou macarrão com abobrinha com alho, ou com shiitake shimeji, né, com cogumelos refogados, ou o seu simples molho de tomate fresco, ok? Nada de bolha bolonhesa, não pode pôr carne, não pode ser bolha à bolonhesa e também não pode pôr queijo. Por quê? Porque aí você misturou proteína animal, ok? Então, molho à bolonhesa ou queijo só fim de semana, ok? Durante a semana no macarrão não é para misturar proteína animal. Pronto, chegamos no sábado, viu? Já deu certo. Mas o que eu vou comer de tarde, meu Deus do céu? Eu quero uma boquinha. Uma boquinha, então você pode comer pão integral, ou pão sem glúten, mais chique ainda, ou tapioca, se você conseguir tapioca.
Só que você não vai pôr requeijão nem ovo. Por quê? Porque aí você vai estar misturando proteína animal com carboidrato. Mas você pode pôr manteiga, você pode pôr um patê de berinjela, um patê de tofu misturado com azeitona, salsinha, cebolinha, coentro ou manjericão. Você pode fazer um patê de grão de bico, um hummus, né? Pode fazer um patê de beterraba com alho e limão. Enfim, existem 1000 patês coloridos de origem vegetal que você pode colocar no seu pãozinho de tarde para tomar com um suco de cenoura ou chá. Bom, mas eu não tenho, como é que eu vou fazer suco de cenoura na padaria? Tudo bem, se você está no escritório, você até pode levar uma garrafa térmica com suco de cenoura, mas não é recomendável. O recomendável é você fazer e beber na hora. Então, toma um chazinho que vai ser uma escolha mais legal. Como vocês viram, eu pus para escanteio o seu café com leite para tomar só fim de semana para matar a saudade, ok? Pão branco, vamos ter que tirar. Por que o pão? Principalmente a você que é diabético, o pão vira açúcar no sangue. Então, tudo que é farinha vira açúcar no sangue. E aí vai pão, bolo, rosca, polenta, farofa, cuscuz, vira açúcar imediatamente no sangue. Então nós temos que comer alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, carboidratos de cadeia longa. Você pode comer batata doce, né? Você pode comer arroz integral. Por quê? Porque a glicemia vai subir lentamente, não vai lá direto na farinha branca. E isso, graças a Deus, não acontece tão forte como o macarrão, então pode fazer. Então você pode comer iogurte natural com fruta picada à tarde. Mas veja bem, eu estou falando de iogurte, que é iogurte. Está escrito lá, leite e coalho. Se tem açúcar no iogurte, não serve. Se tem amido no iogurte, não serve. Se tem 3 tipos de conservante no iogurte, não serve. Se tem fruta industrializada, que na verdade é uma geleia cheia de conservante, dentro do iogurte, não serve. Que outra coisa a gente poderia comer à tarde? Você pode até comer granola, pode comer as castanhas, amêndoas, avelã, nozes, de preferência hidratadas. Por que hidratadas? Deixa de molho 1 hora na água, de manhã, enxuga com papel toalha e bota numa caixinha para você comer no seu escritório, junto com damasco, uva passa, ameixa, se você não for diabético, porque senão vai ter muito açúcar. Mas é uma boquinha interessante, é um lanchinho rápido que você pode comer no carro, no ônibus, enfim, no escritório, e deu para forrar o estômago até esperar chegar em casa, por exemplo, ok? Você pode comer só fruta, pode levar um tupperware com melão picado, uma manga picada, você pode se programar para levar suas frutas já picadas em caixinha, ou uma mexerica, uma maçã, uma pera, ou até uma banana se você não for diabético, entendeu? Porque o diabético, vou te contar, não é fácil. Adora um docinho, né? Mas precisamos ter uma disciplina, senão a gente não vai conseguir controlar isso. É importante lembrar que eu não falei das frituras, ok? Fritura ficou para fim de semana para matar a saudade. Mas eu quero tempurá, é só legume, só que é frito. Não serve, não pode. Fritura não faz parte do cardápio de desintoxicação. Então era isso para vocês começarem o seu desafio e passo a passo vão ver que não é tão difícil assim, porque no sábado, rapidinho chega o sábado e rapidinho você pode comer aquilo que você ficou com vontade de comer, tudo bem?